Olá, esse é mais um vídeo de Nínolas e hoje a gente vai falar sobre. Por Sobre? que eu sempre tenho que falar? Não sei, porque vai ficar mais dinâmico. Tá bom, tá, fala. Olá, esse é mais um vídeo de Nínolas e hoje a gente vai falar sobre. Nicolas falando sozinho. E outros assuntos, sobre a Nina. Semelhantes. Não, é que outro dia eu tava tomando banho e aí a Nina entrou no banheiro e falou assim: Você tá falando com quem? E aí eu parei pra pensar e percebi que eu tava falando comigo. E eu respondi: Comigo. E aí eu falei, nossa, verdade, eu tava falando comigo e tal. Mas aí a Nina falou que eu tava falando faz bastante tempo, assim, quando eu tomava banho. E eu só. A única memória que eu tinha de eu falando comigo era de uns 5 segundos antes dela falar. Ela falou que eu fiquei falando o tempo todo. E. E outros dias também, né? Que eu. Então o que acontece é que eu observei que toda vez que o Nicolas entrava no banho, eu ficava ouvindo uns sons de alguém falando, assim. Algum homem falando. Ou uma mulher com voz grossa. Enfim. Mas eu sempre ouvi, assim, deve ser o Nicolas lá falando, cantando, qualquer coisa, né? Caminhando e cantando. Enfim, no. Isso foi no... bobo, né? Não Tá, foi. continua. Enquanto tomava banho. E aí, uma vez eu falei, o que você fica falando? Você fica cantando no banho, algo assim? Aí ele, não canto no banho. Aí eu, tá, mas você fica falando sozinho, algo assim? Ele, não, imagina, não faço nada, não falo nada, não sei o quê. Enfim, e eu sempre ouvia isso dele falando e enfim, um som, assim. Aí eu, não pode ser coincidência que, sei lá, alguém passou na frente da porta falando bem sempre que quando ele tá tomando banho. Tem que ser ele falando. E. Fala. Não, e aí ontem eu tava na sala e ele tava tomando banho, aí de novo, ouvi ele falando. Aí eu cheguei perto da porta, né? A porta tava fechada. Tipo, fiquei perto da porta pra ter certeza que era ele falando. E tá, era ele falando de dentro do banheiro. E aí eu abri a porta e falei, com quem que você tá falando? Tipo, brincando, né? E aí ele falou, não, tava falando sozinho. Aí eu falei, mas sempre que eu perguntava, você falava que você não falava sozinho, nem nada, no banho? Aí ele, não, mas agora eu falei um negócio. Não, você ficou falando por um tempão, sei lá, daí você entrou no banho, você tá falando. Aí ele, não, como assim? Oh. Então o Nicolas fala sozinho no banho, sem saber. Não, então, uma coisa interessante é isso, que é como se fosse um lapso de consciência. Então, enquanto eu falo. É uma hipótese, eu ainda não tenho certeza, mas pode ser que enquanto eu falo sozinho durante o banho, eu. É como se eu estivesse dormindo, sabe? Ou quando você tá sonâmbulo. E quando você tá sonâmbulo, você faz um monte de coisa e depois não lembra. Ou quando você tá hipnotizado, faz um monte de coisa e depois não lembra. Eu acho que eu entro num estado assim, onde a minha consciência não está como desligada. Ou e é estranho, mas eu não. A minha memória da época que eu. Do momento que eu tô falando sozinho, tomando banho, não é compatível com a memória, com o resto das memórias. Então, se eu acesso o resto das memórias, eu não lembro de eu falando sozinho. Quando eu era criança, eu ainda sou um pouco, mas quando eu era criança era bem mais forte. Que eu sou sonâmbula. Então, que tem a ver um pouco, né, com isso de ficar fazendo coisa sem saber. E tem uma história engraçada que uma vez eu tava num. A minha família, a gente alugou uma casa numa praia. Não, então, eu devia ter uns 10, 11 anos de idade. Tá, não era criança. Enfim. E aí eu sonhei, eu tava dormindo num quarto que tava dormindo tava os meus pais, eu e os meus irmãos. Tava tudo no mesmo quarto. Meus pais estavam, tipo, numa cama de casal. E eu e meus irmãos estavam em colchões em volta, assim. Porque além da gente, tinha a família dos meus tios. Enfim, coisas assim.
Então, e aí eu sonhei que eu tava, tipo, de uma varanda, assim, na casa. E eu sonhei que eu tava na varanda e tinha umas pessoas conversando, assim, era como se eu estivesse ouvindo a conversa deles. E aí não, sei lá, o que eu tô fazendo aqui? Era de noite, né? Não, vou, sei lá, pro quarto, vou dormir. E aí eu tentava entrar pra casa, que era por uma porta que dava pra cozinha. E tava escura a cozinha, tava apagado. E aí eu ia entrar e já, tipo, ia com a mão, assim, né? Pra acender o interruptor. E aí quando eu tentava entrar, eu não conseguia, assim, era como se tivesse uma barreira invisível, sabe? Que me impedia de entrar na cozinha. Tipo, no sonho, né? Eu tentava andar e, tipo, eu batia em algo. E aí eu finalmente acordei e eu tava em pé. Eu acordei em pé. Eu tava em pé e eu tava, tipo, batendo a cabeça na parede. Tipo, a barreira invisível que existia no meu sonho era uma parede de verdade na realidade. Então eu tava andando e o que me impedia era uma parede de verdade. E eu tava... E quando eu ia pra frente, além de, enfim, o resto do meu corpo, eu também batia a cabeça na parede. Eu tive que bater a cabeça na parede 3 vezes até eu acordar. E é meio terrível, assim, porque, sabe, você já acordou em pé alguma vez? Enfim, Então, foi muito esquisito, sabe? Porque eu acordei, assim, minha cabeça doendo, tipo, de frente pra parede, tudo escuro, o quarto, assim, sabe? Até eu lembrar onde que eu tava, né? Que eu não tava em casa. Nossa, foi muito esquisito. E aí, vamos acabar o vídeo? Tá bom. 1, 2, 3 e... O Pégaso é azul!